Subtipo 4, autopreservação. Bom, já falamos um pouquinho sobre essa questão da formação do subtipo, que está relacionado à soma dessa energia da paixão do tipo com o instinto dominante. Quando a gente está falando do 4, a gente está falando especificamente da inveja e da hipersensibilidade, tendo essa referência da paixão, com o instinto dominante de autopreservação, certo? Então a gente vai fazer um mergulhinho aí para poder entender um pouco mais como que funciona essa dinâmica. Vamos começar falando um pouco sobre como esse instinto dominante ele se fixa e se torna dominante ali. No vídeo introdutório a gente já conversou um pouco sobre essa formação do instinto dominante, onde a gente está ali nesse primeiro núcleo nosso familiar, tem essa energia, no caso, vamos usar de exemplo a energia de autopreservação, pode ser que ela era uma energia em excesso dentro da tua casa, ali no teu núcleo familiar, ou completamente ausente. E o que acontece? Para isso, para você conseguir, dentro da tua estratégia de sobrevivência, se relacionar com esse primeiro núcleo de relacionamentos, né, que é onde a gente aprende a olhar para o mundo, essa energia pula na frente, ou para poder conseguir falar na mesma força, ou para tapar um buraco de algo que não existiu. Então fica mais ou menos sempre aí essa distorção, ou para o excesso ou para a falta, onde essa energia se apresenta. A sua motivação vai estar a serviço de alimentar essa energia dominante. Vamos falar então um pouquinho sobre o que é o tipo 4, né? Vamos começar aí por essa energia mais essencial, onde não tem muita distorção ainda, para a gente começar a fazer as conexões e perceber como que essa jogada aí do instinto dominante vai usar tudo isso a favor dele. E aí vamos entender como que funciona esse mecanismo, como que o instinto faz para se alimentar desses processos que são especificamente do 4, dessas características, colocando tudo isso a serviço dele para ficar ali na dominância. Vamos ter as principais características aí do tipo 4, a gente vai pensar sempre nessa questão relacionada à profundidade, ao significado das coisas, da vida. É uma busca constante pela verdadeira identidade do ser. Isso é a maior motivação. O 4 ele vai ter um olhar que sempre busca o belo, o único, o exclusivo. Como se ele ficasse o tempo inteiro buscando do lado de fora algo que preenchesse a alma, mas algo que tenha esse significado, algo que faça muito sentido e que vá muito além da experiência física, né? Buscando muito essa originalidade, essa experiência. E o 4 acaba sendo muito criativo, artístico, tá sempre com o olhar voltado para essa coisa da estética, do que é exclusivo, do que é único, do que é belo, para poder, nessa conexão, ele se sente mais preenchido, ele sente que ali tem uma originalidade, que aquilo faz diferença, que é o que ele mais busca no mundo. O medo básico do tipo 4 é não ter a sua própria identidade. É não ter significado pessoal, é não ter sua significância no mundo. Esse medo básico, ele acaba gerando uma necessidade extrema no 4 de buscar a sua identidade, a sua originalidade e a sua significância dentro do mundo. Ele quer fazer parte, ele quer entender quem ele é para poder atuar, né, e saber o que ele veio fazer aqui. E aí, dessa forma, ele vai se movimentando pela vida, né, buscando essa identidade única, essa originalidade e assumindo, né, puxando todas as energias ali em volta dele para poder encontrar isso dentro dele. Como ele faz parte da tríade emocional, a primeira forma que o 4 encontra para poder achar a tua identidade é no sentir. Então, se eu sinto, eu existo. O que eu sinto vira a minha identidade. E a forma que ele tem de retroalimentar essa impressão é usando o mecanismo de introjeção, onde eu busco do lado de fora sensações, ideias, sentimentos, emoções do outro ou das experiências para tornar elas minhas. E eu fico ali, naquele movimento, trazendo tudo para mim, gerando aí a primeira etapa da hipersensibilidade, quando a gente vai falar da paixão. Então, eu sinto tudo muito para poder ter essa conexão, para poder encontrar quem eu sou, para poder expressar quem eu sou através dessas emoções. Isso vira um grande apego ao sentir, e aí fica o tempo inteiro voltando para esse lugar interno de como eu tô, porque a minha dor é maior, porque eu preciso, porque eu sinto muito, porque o que está acontecendo do lado de fora, e tudo é muito intenso,
no 4. Essa busca do lado de fora, ela acontece muito por ele não encontrar isso dentro dele. Esse medo da perda da originalidade, da identidade, da significância pessoal, faz com que ele não encontre isso dentro dele. E ele fica buscando do lado de fora, entra no processo todo de comparação. A gente vai entender um pouco mais que esse mecanismo da inveja acaba vindo daí, onde eu fico o tempo inteiro olhando para o lado de fora, buscando do lado de fora o que eu não tenho, e olhando questionando por que o outro tem e eu não tenho. Parece o tempo inteiro para o 4 que os outros encontraram essa identidade menos ele. E isso gera o processo de comparação e da inveja. Fica o tempo inteiro acreditando que ele não é merecedor, que ele não tem, porque as pessoas encontraram e ele não. Esse movimento que está sempre levando o 4 para fora, fazendo essa comparação, por ele não encontrar dentro dele o que ele busca, ou quem ele é e qual é essa identidade, acaba gerando esse movimento deles se sentirem completamente estragados, como se eles não tivessem jeito ou solução. E falta o tempo inteiro, tem uma sensação de que está faltando alguma coisa, está faltando um pedaço, que eles precisam buscar isso com todas as forças dele no mundo, e eles acabam acreditando também piamente que eles foram abandonados por Deus aqui. E é daí que surge esse vício, que é o foco na falta, no problema, no que está errado, e eu começo a identificar só o que está faltando para que eu seja finalmente alguma coisa. Esse é o principal movimento do 4. E a baixa autoestima vai gerando essa imagem depreciada, onde eu estou sempre me olhando de um lugar abaixo das outras pessoas. E acaba surgindo desse movimento, onde eu não consigo me identificar, eu não consigo encontrar minha identidade, então eu acabo sendo menos por conta disso. Então acaba que a inveja se instala aí de uma vez, gerando o tempo inteiro esse movimento de comparação do que é original, do que eu sou, do que eu não sou. E o 4 sempre vai entrar em contato por conta desse sentir, e está muito conectado com essas emoções, com essa coisa da dor dele ser maior do que a de todas as outras pessoas. O 4, ele se sente não pertencendo, ele se sente sempre o esquisito. É como se aquela sensação que ele está estragado, ele fosse completamente diferente, ele fosse um ET no meio dos humanos. Ele não se reconhece ali, e esse não se reconhecer vai jogando mais ainda, minando mais ainda a autoestima e vai colocando ele num lugar de menos-valia. E obviamente que o centro mental também não ficaria de fora, e a distorção do centro mental, que é a fixação, no caso do 4, a fantasia, a melancolia, gerando a falsa necessidade por conta de todos esses processos aí que a gente já falou, também vai ser uma forma e uma fonte de combustível para o instinto dominante estar colocando a serviço toda a energia do ser ali para alimentar a sua necessidade e saciar o instinto. A fixação, ela acaba também mantendo, né, através desse fluxo mental, os sentimentos ativos, porque eu fico tentando entender o que eu estou sentindo, vai começar a gerar, através desse processo de melancolia e da falsa necessidade, uma retroalimentação desses sentimentos e dessas emoções que ficam ali me fazendo sentir, a forma que eu me identifico, como eu consigo entender que quando eu sinto eu sou alguém, eu fico nessa retroalimentação ali, pensando naquilo que aconteceu, para sentir de novo aquilo, fico remoendo e retroalimentando. Então, eu sinto, eu entendo, eu sinto, e aí eu não saio nunca desse ciclo. E o 4 tem muito essa tendência a não estar aqui agora no presente. O maior trabalho para um tipo 4 é ir para o corpo, respirar, trazer o estado de presença e viver o aqui e agora. E agora vamos falar sobre o instinto de autopreservação especificamente. Quando a gente está falando dessa força de autopreservação, a gente está falando dessa força de manutenção da vida, a gente está falando dessa força de sobrevivência, que ela está relacionada ao corpo, ela está relacionada a uma autorregulação, ela está relacionada à fome, ela está relacionada a sentir frio, a sentir calor, ela está relacionada a dormir, ela está relacionada a todos esses processos de manutenção mesmo do nosso organismo, fisiológicos e biológicos, que estão aí para manter o nosso corpo funcionando, que estão aí para manter a nossa vida. A gente vai ter palavras bem específicas que estão relacionadas a esse instinto de autopreservação. A gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de adaptação ao meio ambiente, a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de organização, a gente está falando de proteção, a gente está falando de bem-estar, conforto, ter uma vida balanceada, tem um foco em saúde, a gente tem uma coisa aí nos autopreservação, principalmente os dominantes,
é uma coisa muito concreta, eles são muito pragmáticos, acabam sendo muito pé no chão. E por conta desse processo de autopreservação, eles também vão ser mais introvertidos, eles vão ter uma tendência a proteger um pouco mais o que eles estão sentindo, a demonstrar um pouco mais as emoções, porque eles entendem que isso também é uma forma de se proteger, né? De se guardar. E eles também acabam se tornando um pouco mais desconfiados, né? Ficam muito ali esperando entender aonde eles estão, se eles podem se expor ou não, porque a exposição pode ser perigosa. Eles também estão muito conectados com esse sentimento de gratidão pela vida, pelo corpo. Esse cuidado com o corpo e essa manutenção vem muito daí. É uma devoção a esse bem maior que a gente tem, que é o corpo, que é a forma que a gente tem de experienciar a vida aqui na Terra. E aí essas características acabam se manifestando também de formas distorcidas, como a gente já falou, e vai condicionando esses movimentos numa busca exacerbada e muitas vezes desconectada da real necessidade por segurança e estrutura, gerando muito apego e rigidez. Então, isso é um processo que precisa ficar muito atento aí quando a gente está falando dessa energia dominante. E essa energia desgovernada, quando a gente fica completamente à mercê desse instinto dominante, o movimento de ansiedade, de preocupação com essa manutenção e com a sobrevivência, com a segurança, com o conforto, acaba ficando muito excessivo. Então agora que a gente entendeu um pouco mais aí, fizemos aí essa revisãozinha sobre o que é o instinto de autopreservação e sobre o 4, vamos entender como essas duas energias funcionam juntas no 4 autopreservação. Quando a gente fala do 4 autopreservação, a gente está falando do 4, que é o 4 um pouco mais diferente dos 3 subtipos do 4. Por quê? O autopreservação, primeiro que ele vai ser um 4 um pouco mais concreto, por conta do autopreservação, como a gente já falou, que é essa característica da energia. Eles são mais estruturados, eles são mais pragmáticos, mais pés no chão. Então o 4 autopreservação, ele parece um 4 mais realizador. Eles são muito fazedores, eles acabam conseguindo chegar nos objetivos deles de formas mais práticas, vou usar a palavra práticas, ou de forma mais rápidas do que os outros 2 subtipos, sexual e social. Porque ele acaba entendendo, ele cria um mecanismo dentro dele de que a vida é dura mesmo, a vida é difícil e eu preciso fazer acontecer de qualquer forma porque eu não tenho outra saída. Eles acabam se impondo essa obrigatoriedade de fazer as coisas sofrendo mesmo. Então, eles são extremamente apegados ao conforto e à praticidade. E eles também são conectados com o belo e com a estética, mas sempre pensando nessa forma prática, funcional das coisas. A forma que o 4 autopreservação encontra de expressar essa identidade dele, de buscar essa identidade, de ser reconhecido por ela, é através do esforço e da superação. E ele vai o tempo inteiro no caminho dele exaltando as dificuldades que ele passou para chegar até naquele resultado. É como se ele tem uma ideia louca na cabeça dele de que o sofrimento é nobre e é o único caminho, não tem outra opção para ele. Para eles conseguirem ter essa identidade baseada no esforço e na superação, o que eles fazem? Normalmente eles criam caminhos muito mais complexos e muito mais difíceis para chegar nos resultados, porque isso traz nobreza para o movimento deles, para a realização, para mostrar o quanto eles dão conta de fazer aquilo, mesmo debaixo de muita luta. Eles são mais estruturados, mais pé no chão e mais pragmáticos. Esse tipo 4, o 4 autopreservação, ele também é muito mais disciplinado e adaptado às rotinas. Que ele se adapta ali a fazer o que precisa, independente de como ele está se sentindo, se ele está se sentindo mal, se ele não está, se ele está doente, ele não está. Ele vai passando muito por cima disso, porque ele acredita que é assim que as coisas funcionam. E o foco do 4 autopreservação é muito maior do que o dos outros 4 na autonomia. Ele precisa dar conta da vida a qualquer custo, sem precisar depender de ninguém. Ele tem a paixão de se virar com a frustração. E ele vai aguentando o sofrimento e persistindo naquele caminho, porque isso vai trazer a identidade dele, a originalidade dele. E como eu tinha dito também antes, ele acredita fielmente que a vida é muito dura e difícil mesmo, e ele não tem outra opção além de aguentar e seguir perante todas as adversidades, que vai retroalimentando todo esse processo. Ele é o que menos expressa as emoções do tipo 4. Porque esse movimento, como eu já tinha falado, né, que está relacionado especificamente à autopreservação, vai fazer com que ele seja mais contido e introspectivo. E
eles são os menos reclamões e vítimas do tipo 4, né? Você não vai ver muito um 4 autopreservação reclamando. Nas escolas antigas, na escola do Cláudio Naranjo, eles descreviam o 4 autopreservação como o PROCON. E quando ele vai fazer uma reclamação, é uma reclamação muito grande, é uma reclamação direcionada, é uma reclamação que vai resolver alguma coisa numa estrutura. Não é uma lamuriação ou uma lamentação ali para dizer, ai, como eu sofro ou como eu sou vítima. O 4 autopreservação não faz esse movimento. E ele é o mais concreto e o mais rígido, e ele normalmente é o mais duro e o mais seco nas relações dos 3 subtipos do 4. Tanto na escola de Arica como na escola do Naranjo, a palavra para o tipo 4 autopreservação é tenacidade e esforço. E essa palavra tenacidade, ela tem muito a ver com essa questão de perseverar, com ser tenaz nos movimentos, de ir atrás até a última instância, passando por cima do que for necessário, que está relacionado a esse sentir dele, para poder chegar no objetivo final e ser reconhecido por esse esforço. Eles acabam exigindo muito mais de si do que do outro, e eles são extremamente perfeccionistas e buscam essa identidade o tempo inteiro no fazer para serem reconhecidos por esse esforço. E estão também muito preocupados com a manutenção do seu conforto, o cuidado com a saúde, com a segurança e com a estabilidade. Tem uma imagem que também é usada nas escolas antigas, que fala sobre a cabra montês, que está aqui, tem uma relva grande verde embaixo, cheia de grama disponível para essa cabra comer. E o que ela faz? Ela sobe um paredão de pedra porque ela viu lá uma graminha verdinha única lá em cima e ela quer comer aquela grama. Essas que estão aqui embaixo não servem. Então isso descreve muito, é um desenho muito legal sobre o movimento do 4 autopreservação. Eu quero só ressaltar aqui uma coisa que a gente falou no outro vídeo do 4 sexual e eu não tinha citado aqui ainda. Existe uma diferenciação quando você está falando sobre a ordem dos instintos. Então, um 4 autopreservação que tem o sexual na sequência, ele vai ser diferente de um 4 autopreservação que tem o social na sequência. E as diferenças básicas vão estar aí um pouco mais quando a gente está falando sobre essa ação, né, perante a vida. Um 4 autopreservação que tem o sexual ali na sequência, ele vai ser mais impulsivo, ele vai ser mais reativo, ele vai ser um pouco mais raivoso, ele vai ser um pouco mais agressivo na forma dele atuar e até às vezes se tornando um pouco mais rígido, né? Porque você vai juntar essa energia da autopreservação com a energia do sexual e a coisa vai ficando aí um pouco mais agressiva mesmo, né? Mais tensa, vamos dizer assim. E quando a gente está falando de uma autopreservação que na sequência ele tem o social, a gente já vai falar de uma autopreservação que tem um pouco de vergonha do que sente. Então ele vai acabar não expressando também muito o que ele fala, não só pela questão da autopreservação dele mesmo, mas também por ele se sentir muitas vezes, ele se sentir inadequado e aí achar que aquilo também não cabe ali num processo de praticidade. Ele vai ser um pouco mais recolhido do que um 4 autopreservação com sexual na sequência. Ele vai acabar tendo esse movimento também dele no todo, voltado um pouco mais para o grupo, não só para ele. E aí a coisa vai tendo aí umas nuances que a gente precisa observar bastante, porque foi como eu falei, muitas vezes você vai ser um 4 autopreservação que não vai se identificar com outro 4 autopreservação, e isso pode estar relacionado a essa ordem dos instintos. E o que podem ser caminhos de libertação para esse 4 autopreservação? Bom, de novo, como eu falei também no vídeo do 4 sexual, a gente vai sempre pensar num primeiro movimento que é muito prático, que é a gente colocar um pouco mais de energia, uma energia claramente consciente, uma intenção consciente e para gerar uma energia equilibrada no segundo instinto, para poder tirar um pouco de força dessa dominância aí do autopreservação. Uma coisa que eu vejo que é muito importante para o 4 autopreservação é tentar deixar de ser tão exigente consigo mesmo. Ele acaba impondo uma obrigatoriedade, uma pressão nele mesmo para realizar, para fazer o que foi planejado, que acaba sendo muito destrutiva muitas vezes no processo dele, que acaba exigindo muito mais do que ele dá conta fisicamente e emocionalmente. Então, começar a trabalhar um pouco mais para diminuir essa exigência interna pode ser um bom caminho para o 4 autopreservação. Dar espaço para esse prazer, para o divertido, para o lúdico, para conectar um pouco mais com essa leveza
da vida, entrar um pouco mais no fluxo, entrar num lugar de mais relaxamento, de deixar fluir. Reconhecer e respeitar os seus limites também é uma coisa muito importante para o 4 autopreservação, porque nessa busca incessante pela superação, acaba ultrapassando principalmente os limites físicos. E reconhecer esses limites e entender que não dá conta, que tem momento que não vai estar bem para fazer e está tudo bem também e não estar bem para fazer, é um movimento muito importante para o 4 autopreservação. Tem um outro ponto que também pode ajudar bastante no movimento do 4 autopreservação, que é buscar ajuda para facilitar o caminho das suas realizações. Então não é só pedir ajuda para o outro, mas às vezes é uma ferramenta, é uma técnica, é simplificar um processo, é sempre estar buscando formas de trazer um pouco mais de facilidade para tudo que está sendo realizado, para sair daquele vício em complicar o caminho, para poder se engrandecer através do esforço, para ser reconhecido e ter essa identidade reconhecida de alguém que se esforça e chega onde precisa. E outra coisa muito importante também, e a gente vai fechar com esses caminhos de libertação no 4 autopreservação, é praticar a simplicidade, principalmente na realização das tarefas diárias. É você gerar mais leveza mesmo e fazer as coisas de uma forma mais simples, sem ficar querendo tanto aquele perfeccionismo, que a coisa saia exatamente como foi planejado, que as coisas sejam limpas, brilhantes e perfeitas o tempo inteiro. Esse é um movimento que traz muita leveza e muita libertação para o 4 autopreservação. A gente fecha aqui essa apresentação sobre o 4 autopreservação. Eu espero que eu tenha ajudado e até os próximos vídeos.